Bom dia, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus seja no coração de cada um de vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 29 e 30. Eu ia ler esse texto um pouquinho mais para a metade, porque a gente está seguindo uma segunda parte da mensagem, mas eu vou fazer logo a leitura para a gente ter a liturgia aqui mais tradicional. Romanos 8, 29 e 30. Tem a colinha aí atrás, ó, que beleza. 8, 29 e 30, quem achou, diga, Deus é bom. Amém. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Oremos. Senhor Deus, essa é a tua palavra, ela é poderosa, ela nos instrui e ela nos edifica. Que isso seja cumprido nessa manhã, por meio daquilo que o Senhor quer, com essa série de mensagens que tem sido para nós especial, para cada membro edificante, que continue sendo assim, instruindo a tua igreja para o louvor do teu nome. Usa essa escritura poderosa e usa a minha vida como canal para que os homens e mulheres dessa igreja sejam edificados. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos dando aí, depois de uma série de abordagens pela manhã, mais voltadas à família, estamos agora regressando a uma etapa da série sobre a cosmovisão da nossa igreja. E vocês vão lembrar que 3 semanas atrás eu comecei um sermão a respeito dos 5 pontos das doutrinas da graça. Alguns conhecem como 5 pontos reformados da teologia calvinista, mas não é isso. A gente não está aqui para falar de Calvino, né? E até vou fazer uma introdução para vocês poderem entender como foi na última mensagem, porque esses 5 pontos não fazem da nossa igreja uma igreja calvinista, não somos. Se nós fôssemos calvinistas, teria, como eu falei ali fora, ter algumas igrejas que afirmam tudo do calvinismo. Tinha que ter especialmente uma placa ali da igreja presbiteriana. E aqui a gente é Nova Vida, tá bom? Então não somos calvinistas, mas nós cremos na teologia reformada e afirmamos que Deus salva de uma certa forma quem Ele quer, de acordo com a sua vontade. E como é que é essa forma? A forma que está aqui versada na palavra de Deus. Então, eu não afirmo que os 5 pontos que a gente começou na última semana exaurem tudo que existe na teologia reformada. Nem afirmo que nós vamos também confessar tudo o que Calvino disse. Nossa ênfase nessa mensagem será como o pecador é salvo da ótica e a partir desses 5 pontos. Por isso que eu disse, né, que o homem e a mulher que creem em Deus como soberano, Deus é o único com poder soberanamente para agir na salvação do homem, e não o homem para se salvar, você pode pensar que é uma pessoa reformada. Eu disse também na primeira parte que todo reformado é protestante. Mas nem todo protestante é reformado. Porque nem todo mundo afirma que Deus é o agente único ativo na salvação. Muitos creem que o homem pode, de alguma maneira, olhar para Deus. Poxa, Deus é bom, hein? Eu vou crer nesse cara por si só. Então, para você ser reformado, além de protestante, você precisa crer nisso, que Deus é soberano para salvar. E a gente vai resumir os 3 primeiros pontos agora de maneira bem mais diminuta em relação à semana passada. O primeiro ponto que eu abordei, para a gente chegar nesse entendimento, é a depravação total. Quem puder trazer uma aguinha, eu agradeço, tá? Um copinho de água para um amigo aqui. E a depravação total, ela começa no Éden. O pecado de Adão afetou toda a criação, não só o homem e a mulher. A natureza ela foi afetada. Inclusive o texto diz que maldita é a terra por causa de Adão. A terra. Então nós não ficamos apenas feridos, machucados com o que aconteceu no Éden. Nós estamos espiritualmente mortos. Efésios 2, capítulo 1 diz o seguinte: estando vós mortos
Mortos em delitos e pecados. Não diz que a gente estava numa cama enfermo. Não diz que nós estávamos mais ou menos, meio lá, meio cá. Diz que nós estávamos mortos. Morto não responde. Morto não escolhe. Morto não pensa, Deus é bom. Morto faz o quê? Nada. Morto não faz, não reage. Por isso nós não somos livres para fazer o que bem entendemos a respeito de Deus. Eu tenho livre-arbítrio e eu vou a qualquer momento aqui, uma hora, eu até usei esse exemplo, muita gente diz, não, olha, eu estou investindo na minha carreira, e aí na hora certa eu vou tomar essa decisão. Nós não temos, irmãos, essa liberdade porque nós estamos totalmente contaminados pelo pecado. Então, eu estou escravizado sem alguém fazer algo por mim, quem é esse alguém? É Jesus, para tomar qualquer medida de libertação por mim mesmo. Eu estou numa cela espiritual. E Romanos capítulo 3 é claro a esse respeito. Não há quem busque a Deus. Eu não vou pedir para vocês abrirem tudo que eu pedi lá atrás, senão a gente fica aqui até mais tarde, né? Então, Romanos 3 é claríssimo. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não tem como acontecer uma busca da parte de qualquer pessoa em direção ao Senhor. Eu tenho, por isso, quando a gente pensa, o livre-arbítrio, Rafael, eu tenho liberdade de agir, de agência, como o meio reformado chama, com limitações. Eu, por exemplo, decidi hoje botar essa camisa aqui, né, com as listrinhas azuis e essa gravata que meu amigo Anderson me deu. Tá aqui, ó, eu escolhi isso. Eu tomei um café, eu poderia ter tomado chá, não poderia? O que você comeu hoje de manhã? De repente você saiu de casa e nem tomou café. Só um copo d'água. Você poderia ter escolhido chegar mais tarde na igreja. Poderia? Poderia. Isso é liberdade de agir, de agência. Mas eu não tenho como decidir por mim mesmo não pecar mais. Porque a minha natureza é inclinada. Eu me direciono para pecar. Então eu também não tenho, já que eu sou um ser humano inclinado ao pecado, escolher a Deus por mim mesmo. Eu estou vivendo uma vida de rebeldia aqui, mas agora eu decidi, eu não vou ser mais rebelde. Eu vou agora abandonar a rebeldia e eu vou viver uma vida aqui santa, eu vou ser um monge. Não existe esta possibilidade para um homem ou uma mulher sozinho mudarem de vida. Não tem essa possibilidade. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é necessário nascer de novo e ninguém nasce de novo sozinho. O que pode mudar isso? Só o milagre da cruz. E aí a cruz e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas permitem que eu possa, aí sim, eu nasci de novo, e aí eu enxergo que existe um Deus, e eu o conheço, e eu me rendo a Ele em Jesus. Eu não consigo fazer isso sozinho. Isso é o milagre da cruz, revelando a nossa morte na depravação total. Você compreende o que quer dizer a depravação total? Então, beleza, foi mais rápido hoje. O segundo ponto é a graça irresistível. Ao passo que eu estou morto, e eu não tenho como mover um dedo em direção a Deus, eu também não tenho como resistir a Ele se Ele decidir me salvar. E se nós estamos mortos espiritualmente, só o Espírito Santo pode nos trazer a vida. Nicodemos, numa conversa com Jesus, ouviu que se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus. Você não enxerga, você não vive, você não manifesta as virtudes que o reino permite à igreja viver, os dons, sem o Espírito de Deus. É impossível. Mas quando ele age, a resposta é inevitável. Vida. Daí você não consegue resistir. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E essa palavra trouxer, no grego, para vocês entenderem, tem a ideia de atração irresistível. Ao passo que a depravação total nos coloca como leões diante de uma caça, nós, pela nossa natureza, não conseguimos resistir, a gente não resiste à carne. Ao mesmo tempo, também não podemos resistir ao Espírito de Deus, que nos dá um novo coração. Então por mim, eu sou um leão diante de uma caça. Eu sou inclinado. Não adianta você dar um punhado de alface para o leão e falar: vai lá, leão, escolhe a alface. E ficar ali, em nome de Jesus, ele vai escolher a alface. Meu amigo, pode crer que ele vai devorar. É você. Vai te botar na boca e tchau. Foi.
Porque a inclinação do leão é para a carne, assim como nós. Eu não vou escolher o Espírito de Deus, eu não vou escolher a bondade espiritual, porque eu estou direcionado para a carne. Ao mesmo tempo, quando Deus quer, o seu Espírito quebra toda a resistência e me faz nascer de novo. Ah, mas esse cara é coração duro. Sim, todos nós somos. Diga assim, todos nós temos um coração duro. Até que venha o Espírito e destrua todas as defesas. E aí acabou. Todos nós. Ah, mas pô, fulano de... Olha, meu marido, vou dizer para você, aquele ali, só um milagre. Mas peraí, gente. Para todo mundo, né? Minha irmã, se seu marido ele tá com o coração duro, o coração dele é tão difícil de salvar quanto o teu e o meu coração. E para Jesus, para o Espírito de Deus, ele vem e salva. Ele estilhaça todas as defesas e a muralha do coração e chama e pronto, você simplesmente vem. E nesse sentido, a soberania de Deus é eficaz para escolher e salvar, alcançar por meio da sua graça. E aí o homem faz o quê? Ele só responde. O homem não coopera com a graça. Assim como um dia você não existia. Em um belo momento você vê a luz vindo, caramba, aí os médicos estão desesperados, né, Mateus? Arthur, chora, menino, sacode o Arthur. O Arthur chorou, aí a Gabi ficou tranquila. Mas o Arthur não falou assim, acho que eu vou nascer hoje, cara. Eu acho que vou começar ali um embriãozinho, vou começar a nascer, vou para a barriga da Gabi. Eu vou fazer isso, eu vou. Não, a decisão de nascer não brota de nós. Ela vem espiritualmente de Deus. E assim como Arthur não pôde decidir por ele mesmo que um dia ele ia vir, Deus decidiu quando e como ele ia te chamar. Você não coopera para o nascimento, você nasce. E aí a sua participação na vida espiritual se inicia. Você até esse momento é passivo, nada pode fazer. Você entende o que eu quero dizer? Terceiro ponto. Então você é totalmente morto por causa do pecado. Nasce de novo porque Deus decidiu, você não podia fazer de novo. Você não podia fazer nada por você também. E aí, por fim, como é que isso acontece? Esse talvez seja um ponto assim mais delicado. É o terceiro ponto, chamado de expiação limitada. E o problema aqui não é o alcance, mas a eficácia da obra da cruz. Para quem ela é eficaz? O efeito. Que a cruz, a Bíblia diz que ela tem um poder global. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer. Ele amou o mundo, mas para todo aquele que nele crer. E nem todos creem. Todas as pessoas que você conhece creram em Jesus e morreram nele, aqueles que já morreram? Sim ou não? Porque se todos aos quais Deus amou crescem, essa igreja aqui, a gente tinha que estar no mínimo, né, no Maracanã. Porque todo mundo ia crer, concorda? Você conhece alguém que não crê no evangelho hoje aí? Quem conhece alguém que não crê em Jesus, levanta a mão. Então tem um problema, né? Será que o sangue de Jesus, ele deu uma titubeada com essas pessoas aí? Não. Cristo, ele morre de uma maneira eficaz, específica. E é óbvio que ele não morreu apenas para tornar a salvação possível, mas para garantir a salvação dos eleitos. E se a salvação não é uma oportunidade, mas uma garantia, como podem pessoas agora não serem salvas? Só se Jesus falhou em algumas pessoas, ou ele escolhe aqueles quem ele quer salvar de forma específica e eficaz. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ali tem bode, tem cabrito ao redor, tem minhoca, tem gavião, tem tudo ali ao redor, né? Mas Jesus deu a vida pelas ovelhas, não por lobo, não por cabrito, não por bode. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. João 3:16 afirma, como eu falei, todo aquele que nele crê. Isso afirma todo tipo de pessoas. Deus amou o mundo. Ele não rejeitou raças, nações, classes sociais, todos. Mas só alguns creem. Amei a Jacó, como eu falei lá atrás, mas aborreci a Esaú. No ventre eram gêmeos, como a irmã Zenaide falou ontem aqui. Um deles cresce para a perdição e o outro cresce para a eleição em Deus.
Já Timóteo 4,10 esclarece isso ainda para a gente de uma forma melhor. Deus é salvador para todos os homens, mas o texto diz algo muito contundente, mas especialmente dos que creem. Ou seja, irmãos, a cruz não foi uma tentativa frustrada de Jesus. Olha, eu queria ter salvado 8 bilhões de pessoas, mas infelizmente poxa, morri muito cedo, eu tinha que ter ficado mais meia hora, e aí eu salvaria 8 bilhões, eu só consegui salvar 1,5 bilhão de pessoas. Nossa, não é uma tentativa frustrada de salvar a todos, mas uma missão bem-sucedida de salvar os seus. Amém? Você não pode ter dúvida disso. Porque senão Jesus morreu por uma possibilidade. E Deus faz o que Ele quer. Se Deus quer salvar, já aprendemos na graça irresistível. Ele quer, Ele faz. E ponto. Ele garante a redenção. Seu sangue não perdoa nem alguns, mas todos os pecados. Isso não diminui o amor de Deus, porque todos não são salvos, afinal, nenhum merece. Eu, Rafael, mereço ser condenado. A salvação, meus irmãos, não é uma loteria, é uma certeza para aqueles aos quais Deus entregou a Jesus. Amém? E se você crê, é porque Ele já te amou primeiro. Pense, poxa, eu creio aqui, olha, é porque esse perfume, eita, olha o cabelo, que eu fui lá na Kathleen, fiz o cabelo. É por isso que Jesus me fez crer, porque eu sou maravilhoso. É porque eu falo impostando a voz assim, mais ou menos como o pastor Fábio faz. Eu canto como a tia Sueli. Olha que benção. Não, esquece. Se você crê em Jesus hoje, isso finaliza esse terceiro ponto de introdução. É porque Ele te amou primeiro. Amém? Então aqui, esses primeiros pontos precisam colocar a mim e a você nos nossos lugares. Pecadores impotentes, salvos por uma graça irresistível através de uma obra eficaz, que não foi uma tentativa, mas uma missão bem sucedida. E aí a gente daqui parte, se você de repente quer uma explicação mais longa sobre esses 3 primeiros pontos, você vai voltar 3 semanas atrás, você vai ver lá, 5 pontos, parte 1. Acabou, você vai ver exemplos, analogias, está tudo lá. Agora aqui é um resumão. E aí a gente observa esses 3 pontos e parte para os próximos. Eu já li o texto introdutório para a gente chegar aqui, e eu vou ler só o último versículo de Romanos 8, 30. Você não precisa abrir, a gente já leu. Aos que predestinou, esse também chamou. Então escolheu antes, chamou. E aos que chamou, ó a sequência, justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. E glorificou, a gente está falando aqui da eternidade. Então chama, justifica e glorifica. É uma etapa. Não só chamou e justificou, e depois Ele não vai glorificar. É possível ter pessoas que não serão glorificadas com Ele na sua volta? Então a gente parte desse ponto para eleição incondicional. A eleição incondicional completa esse conceito que nós falamos e ensina que Deus, desde a eternidade, Ele escolheu quem seria salvo. Então aqui é a primeira etapa. Ele escolhe e Ele justifica. Antes da eternidade. Gente, antes da eternidade, a Bíblia diz em Gênesis que Deus habitou num lugar vazio, cheio de caos, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas num caos. A terra estava sem forma e vazia. E onde é que você estava nessa hora? Você existia? Não, né? A Bíblia nos ensina que antes de tudo ser criado, Ele já escolheu salvar você. Como pode isso ter relação com alguma condição sua, se isso foi decidido antes? Diga assim ao seu irmão: Deus não previu que você iria crer pela sua bondade. Um conceito arminiano que a gente estudou lá atrás, de Jacó Armínio, é que isso é presciência. Ou seja, Deus, Ele é soberano, então Ele previu que o pastor Fábio um dia ele ia crer. Ele previu que a Virgínia, a Kathleen iam crer em Jesus. Aí ele escolheu porque Ele já previu. Não, Deus não previu que você ia crer. Não previu. Agora fala para o outro irmão do outro lado. Porque bom só tem um.
que é... Sabe quem disse isso aí, meu irmão? Foi Jesus. E aí você, alecrim dourado, quer achar que é porque você canta aqui no Beck. Que você prega aqui de terno. Eu recebo 50 pessoas por mês na igreja na porta. Oh, que beleza. E ele não fez isso com base nessas nossas virtudes. Com fé maior ou menor que eu tenha. Com méritos. Mas segundo simplesmente a sua vontade. Eleição incondicional. O conceito de presciência é saber antes. Inclusive de quem vai crer e saber salvo. Mas nós não cremos nisso. Não cremos que Deus só sabia. Nós cremos que Deus escolheu. Pelo que nós acabamos de falar. Como seres humanos mortos, incapazes de crer por si, a salvação então depende inteiramente da graça de Deus. Pensa comigo aqui, minha irmã e meu irmão. Se eu posso decidir por Cristo, isso necessariamente coloca inteiramente em mim o mérito pela minha salvação. No mínimo, eu sou muito inteligente. Eu olhei para esse evangelho e falei, meu Deus, isso é muito bom, eu vou crer nisso. E a palavra de Deus nos mostra, Paulo falando, olha, não é por palavra de persuasão, nem sabedoria e conhecimento, mas pelo Espírito de Deus, o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Senão eu sou responsável, eu sou inteligente demais, eu tenho fé demais, a Daniele não. A Renata tem, mas o Márcio não. Então ela creu e ele não. Se não é incondicional, depende de mim. E não importa como você chegou ao evangelho. Se foi uma pessoa que te chamou, se você foi evangelizado dentro da igreja, se foi na apresentação de uma criança e alguém falou contigo, como foi do Arthur hoje. De repente você veio aqui hoje, convidado pela Renata ou pelo Mateus, pela apresentação do Arthur. E você chega aqui e ouve essa mensagem, você acha que você vai crer em Jesus hoje porque você compreendeu o que está acontecendo aqui. Mas se você, na verdade, chegou aqui hoje, convidado por alguém, e de alguma maneira esse evangelho toca no seu coração, isso faz sentido para você, saiba que antes da fundação do mundo, Deus decidiu salvar você. E se isso aconteceu, nada jamais impedirá você de crer hoje que Ele é o Salvador da sua vida. Alguns, ao contrário disso, se forem escolher por si mesmos, são bons, outros não. Mas se o texto de Romanos diz para nós que não há nenhum homem justo sequer, e Deus, por meio de Jesus, disse que nenhum homem é bom, onde nós estamos? Precisamos crer, meus irmãos, que nós somos pó, eu sou pó, e a minha eleição é anterior à minha fé. Eu tenho fé em Cristo Jesus, mas eu sou eleito antes de que eu pudesse crer. Olha esse texto, Atos 13, 48. Abra lá, Atos 13. Vou ler, você acompanha aí. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Creram quais? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Perceba com esse texto o seguinte: a fé resulta do fato de que Deus decidiu me salvar. A fé resulta do fato de que Deus decidiu te salvar. Se você é salvo e você tem fé, Ele gerou essa fé no coração de cada um que creu nele. E antes disso Ele já tinha te escolhido. Irmãos, a fé não é a causa da eleição, mas o fruto da eleição. Por isso acabamos ficando num beco de saída, sem saída. Ou você crê que Deus é soberano e escolheu te salvar, ou você diz, não, eu sou bom demais. Por algum motivo qualquer que você julgue, eu posso crer. Efésios capítulo 1. Efésios 1, 3. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele,
para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sua vontade. Antes da fundação do mundo. Antes que eu tivesse a chance de pensar que eu seria flamenguista, que eu ia casar com a Virgínia, que eu ia trabalhar no mercado imobiliário, que eu fosse pensar a primeira viagem que eu vou fazer na vida. Antes que eu pensasse qualquer coisa a respeito de mim, Deus olhou para o Rafael e falou: ele não merece, mas eu quero salvar esse homem. E esse amor eterno que nos escolheu não fez por quem nós éramos, mas apesar de quem nós éramos. E essa é a garantia de que jamais seremos separados do amor de Deus em Cristo. Porque se fosse por causa dos nossos pecados e pelas nossas condições, pelas nossas virtudes, só teríamos um lugar para nós: o inferno. E isso nos traz a perseverança dos santos. É o último ponto que nós vamos abordar. A perseverança dos santos é a parte dessa doutrina que ensina a respeito de todos os que verdadeiramente pertencem a Cristo, e esses permanecerão na fé até o fim. Sendo preservados por quem? Por Deus. E esse é mais um paradoxo sobrenatural. Porque, embora a eleição seja incondicional, ou seja, não tem nada a ver com a minha virtude humana, as nossas obras, ao mesmo tempo, os que são salvos demonstrarão fé e obediência a Deus até o fim. Vão permanecer no caminho. É um paradoxo. Não é por mérito humano, com certeza, como acabamos de falar, mas como resultado da vontade de Deus em segurar você no caminho. Romanos 8. Eu li esse texto hoje pela manhã com a turma da escola bíblica. Quem é que garante a gente até o fim? Tá? Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio da igreja, por meio do pastor, por meio de mim, por meio de quem? Por meio do seu Espírito que habita em quem? Em vocês, em mim. E aqui entra o dilema que assombra o coração de muitos crentes que chegam de algumas igrejas e ouvem a gente falando isso aqui, né? Mas e se um segundinho antes eu sofrer um acidente de carro, pensar: maldito esse homem que me fechou, bater de carro e morrer, eu estou lascado, Rafael. Eu perdi a salvação. Meu Deus. Inferno em mim. Aí vive amedrontado por isso. Mais um paradoxo. Jesus então perdeu você, meu irmão. Você escapuliu da mão de Jesus, ele deu uma fraquejada, seu sangue ficou mais ralo. Não! Porque quem faz você permanecer? Quem faz? Por meio do Espírito que habita. Não é você. Se fosse você, gente, se fosse eu, sinceramente, eu já tinha me perdido há muito tempo, porque eu dei vários passos em direção àquela carcaça de carne do leão. Eu sou o leão e você também. Eu me perderia facilmente. Óbvio que eu tenho responsabilidade, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas quem faz você permanecer é o Espírito de Deus. E a obra de Jesus, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Leia comigo agora. Jamais, continue, 29. Espera aí, o diabo pode arrebatar então? Um crente que não é crente, um joio, pode arrebatar você da mão de... Você pode se arrebatar da mão de Jesus? Rapaz, é ninguém, porque ninguém é maior do que o próprio Deus, de modo que Jesus não perde nenhum dos seus.
E se eu estou em Cristo Jesus, Ele não vai me perder naquele último segundinho. Meu Deus, não viva a sua vida em angústia, porque o seu sangue continua sendo eficaz, se eu de fato sou dele. E como que eu vou saber se eu de fato sou dele, né? Aí é que é legal, né? Porque tem muitas pessoas que fazem da fé zombaria, porque, então, já que tem a perseverança dos santos, eu vou deitar e rolar. Agora eu vou para a esbórnia. Mas, meu irmão, a minha fé, eu que sou um perdido sem Jesus, durante a minha vida vai demonstrar que eu sou um eleito. Esse é o ponto. A minha fé precisa demonstrar que você é uma eleita de Deus. Não é porque isso vai te salvar, mas esse é o testemunho dos santos. Irmãos, uma fé que persevera é necessária para aplicar a nossa santificação. E esse processo durará quanto tempo que eu falei de manhã aí? A vida inteira. A salvação do sistema desse mundo, que é a santificação, é um processo que dura a vida inteira. Nós somos salvos no momento em que Jesus nos fez nascer de novo pelo seu Espírito. E precisamos lutar contra o sistema do mundo até a última gota de vida carnal nessa terra. Então as minhas obras não me salvam, jamais, mas elas atestam, elas me selam, elas mostram que eu sou um crente. De modo que se eu sou salvo, eu não vou ter prazer no pecado. Não vou. A minha vida vai testemunhar. As pessoas vão olhar para mim, eu posso até ter momentos, como a gente vai falar aqui. Mas eu não vou viver na prostituição, na idolatria. Eu não vou passar minha vida inteira chafurdado no pecado. Eu volto ao Pai. Não porque eu queira só por mim, mas porque o Espírito me atrai e eu não tenho mais prazer no pecado. Elas me selam, elas me confirmam, e nós seremos conhecidos por essas obras de amor, porque a fé sem obras não no sentido de me salvar, ela não é eu varrer a frente da igreja, não é eu pregar na igreja, não é eu tocar, não é eu praticar a misericórdia, os dons, não é eu visitar os enfermos que me salva, mas isso mostra, sela quem nasceu de novo. Rafael, mas eu não quero viver nada disso. Então, será que você de fato nasceu de novo? Quem vive na prática do pecado sem mudança de vida, sem arrependimento, mostra na verdade que não nasceu. É um paradoxo por isso. Jesus não me perde, mas ao mesmo tempo eu preciso demonstrar isso com a vida. Esse testemunho vai revelar que Ele está comigo, me nutrindo, me sustentando. Essa é a sua responsabilidade, porque é nesse sentido que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, não para que você vá ganhar a salvação, mas porque a forma como se vive enquanto filhos de Deus é muito importante. E o nosso testemunho fala, ele não fala, ele grita. Será que aqueles que você pensava, eles estavam perdidos, se desviou, morreu e nunca mais voltou, será que eles eram salvos? E não sou eu, é o Espírito que diz isso. As nossas obras falam. E quem garante isso? Filipenses 1, capítulo 6. Desculpe, Filipenses 1, versículo 6. Estamos já caminhando para o final. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Começou, ele está certo, né? Que quem começou vai completar. Então o que é essa obra? Não faz sentido um santo que não persevera ser chamado de eleito. Rafael, você está colocando então de novo em mim? Você tem uma responsabilidade. E se nem com o Espírito te ajudando você permanece, você não nasceu de novo. Porque aqueles que são auxiliados pelo Espírito verão a obra completa no dia de Cristo Jesus. É o Espírito que está te ajudando. Rafael, não, você não está sozinha, você não está sozinho, então não existem desculpas. A perseverança da sua fé até o fim está selada no Espírito Santo de Deus. Então levante-se e permaneça.
Ah, Rafael, mas não é ele que me faz permanecer? Sim, mas você não pode se tornar uma pessoa aleatória a respeito da sua fé. Senão você não nasceu de novo. E quando você fraquejar? Porque nenhuma ovelha será perdida, mas você viverá dificuldades. Irmãos, Deus te atrairá, porque existem momentos de desvios e fraqueza na fé. Isso vai acontecer. Eu já tive momentos de fraqueza na fé, mas os que são do Senhor regressarão aos pés da cruz. Se você pensar que a capacidade é sua, ai meu Deus, naquele segundinho eu pensei, maldito motorista, vou morrer, fui para o céu. Se você pensar realmente na sua capacidade, você está lascado. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã pensando que é a Trindade que coopera para você permanecer no caminho do Senhor. Irmãos, a nossa garantia vem de um Deus que nos atrai com o seu Espírito. Ele que quebra o teu coração e te faz arrependido quando você está fazendo besteira, porque nós continuamos na luta contra o pecado, mas quando você se afasta um pouco e você vai para longe, você não vai apostatar em nome de Jesus, porque não é você sozinho. Lembra que você é um leão diante da carcaça, mas Ele te dá um coração novo, e é o Espírito que atrai você de volta. E não é qualquer sangue, mas é o sangue de Cristo que purifica você do pecado. E não é qualquer um, mas o Deus Pai, que na eternidade decidiu salvar você. A Trindade coopera. E quem sou eu, no ínfimo e pequeno ser que sou, para eu mesmo impedir o que a Trindade coopera para garantir? Irmãos, eu sou tão pequeno que nem para me perder eu presto. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Talvez você com seu coração julgador aí esteja já com o cabelo oriçado. Não, mas não sei o quê. Quem intentará? Porque é Deus quem os justifica. Palavra de Deus e ponto final. E aqueles que zombam de Deus, o inferno é a justa retribuição. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós rogamos, falamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, e eles dirão, afasta-te de mim, os que praticam, afastem-se de mim, os que praticam iniquidade. Não porque aqueles se perderam no meio do caminho, mas os que praticam a iniquidade demonstram, na verdade, que nunca foram do Senhor. E os demônios creem. A Bíblia diz que os demônios creem e temem, mas você, eu garanto, não verá nenhum demônio no céu. Se você é salvo, minha irmã, de verdade você deseja a santificação. Você vai cair, mas você vai se levantar. 2 Pedro 1, 10, 11 diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma fé viva, meus irmãos, em obediência, sela, demonstra quem nós somos. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Pausa. Por que mais do que vencedores? Porque não fui eu que fui para a cruz, então eu sou mais do que vencedor. Nem lutei a batalha que eu não podia lutar, e eu venço mesmo assim. Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A cruz é dele e eu me beneficio dela, porque eu estou bem certo, veja a convicção de Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos dá segurança na sua palavra, nada nos separa. E eu lembro dessa canção,
Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber o quê? A tua palavra, ó Deus, me fará vencer. Amém? 5 pontos para você aplicar no seu trabalho. Seja diligente e honesto, porque isso confirma a tua eleição. Na sua família, ama e reconhece que você tem fraquezas, que seus filhos, eu sou um instrumento de santificação para minha esposa e ela para mim. E nós nos provamos com os nossos pecados. Invista em crer que a tua família é um instrumento de santificação. Nossos dilemas familiares fazem isso. Na igreja, sirva com humildade. Porque quem foi chamado irresistivelmente por Deus para Cristo também serve no corpo. E quem serve, irmãos, serve a Cristo. Quem serve a Cristo é ovelha, e ovelha ouve a voz. E por fim, em todos os lugares que você estiver, se você crê nessa palavra, se a segurança no seu coração, ensine a cruz e a graça. Faça discípulos, como nós aprendemos aqui de manhã. Crer nas doutrinas da graça é um esforço de propagação da missão também. Diga aos perdidos, eu não era nada, e agora eu nasci de novo. Por quê? Porque Deus deu um passo em minha direção. E um dia, de repente, diga aos perdidos isso, um dia rasgará o céu, o meu Senhor, rasgará. E todos os perdidos serão encontrados na eternidade, juntos, louvando a Deus. Essa é a doutrina verdadeira da graça do Senhor, louvando a Deus para sempre. Amém? Pastor Fábio.